E o Paulo Guedes, sem dar muitos detalhes, assustou os empreendedores ao dizer que vai ter tributação sobre os dividendos. Ou seja, aquele lucro que desde 1995 não tem tributação, pode sim, com a reforma tributária, passar a ser tributado. Mas enfim, qual é a verdade de tudo isso, né? Quanto na verdade nós pagamos? Ele falou inclusive, olha só o que ele falou. Então, nós temos que reduzir o imposto sobre empresas e colocar uma alíquota. Não é possível, não é razoável, nem socialmente justo que alguém que vive de capital pague zero de imposto de renda sobre dividendo, enquanto o trabalhador paga até 27,5%. Bem, primeiramente que não é 27,5%. Quando você faz o pagamento, existe a alíquota efetiva. E a alíquota efetiva final não dá 27,5%, porque existe uma tabela, existe parcela a deduzir, então não dá tudo isso. Então não dá para fazer uma comparação direta. Eu até fiz uma simulação de quanto que eu paguei de imposto, considerando os rendimentos tributáveis. Olha só, para você entender o contexto, para entender essa fala do Paulo Guedes. Então, eu tenho algumas empresas e eu faço retirada de prolabore nessas empresas. Essa retirada de prolabore é tributada na tabela do imposto de renda, o que se aplica igual ao que acontece, por exemplo, com o trabalhador. Só que o imposto efetivo que eu paguei sobre uma retirada total de R$ 70.073 de uma empresa apenas, todo o somatório de retiradas que eu fiz de prolabore, não estou falando de lucro, tá? Prolabore. O que foi declarado no imposto de renda deu um total de R$ 6.718 de imposto, o que deu uma alíquota de 9,59%. E depois na declaração de ajuste, eu vou mostrar para o governo se eu paguei o imposto todo devido, deveria pagar mais, ele teria que complementar, ou se eu paguei demais e vou ter então a restituir. Então, primeira coisa, não dá 27,5%. Então, a alíquota direta é 27,5%, mas quando você vai fazer a alíquota efetiva, não dá tudo isso. Segundo aspecto, as empresas elas pagam a CSLL sobre esse lucro. Então, ou seja, o fato das empresas não terem tributação sobre o lucro não é verdade. Só que, obviamente, existe ali um imposto que vai ser, para cada tipo de empresa, é diferente. Então, a empresa de lucro real tem uma tributação, a empresa de lucro presumido tem uma tributação, e o Simples Nacional tem a tributação a partir de determinado valor. Então, começa a partir do faturamento de 360 mil no ano. Aí começa a pagar, no caso do anexo 1, 0,31%. E aí, especificamente, eu fiz uma simulação, né, imaginando, por exemplo, que você teria ali de imposto, daria mais ou menos ali cerca de, se você faturasse 100 mil por mês, você pagaria cerca mais ou menos de 1,95% de imposto, tá? Sobre efetivamente aí o que você teria de rendimento se você tivesse 20 mil reais por mês. Então, fiz uma simulação, se você pegar, olha só, 100 mil de faturamento e tirasse 20 de prolabore, de lucro distribuído, o que você já pagou o imposto total, então a alíquota efetiva que daria 1,95. Ou seja, você tem sim um imposto que incide sobre a distribuição do lucro. Tanto é que existe a regra, que você só pode distribuir o lucro isento se você tiver o seu imposto em dia, porque efetivamente você já está pagando o imposto sobre o lucro. Muito bem, nós não sabemos muita informação. Por exemplo, não se sabe para que tipo de empresa pode ser essa tributação aprovada, não se sabe efetivamente qual vai ser a alíquota. Existem estudos aí sobre as alíquotas que se aplicam em outros países que são incomparáveis com o Brasil, né? Porque a contrapartida que o Estado dá para o cidadão é completamente diferente entre um país e outro. Então, às vezes, é incomparável. Não dá para você comparar com um país europeu que tem, por exemplo, ali uma contrapartida de entrega muito melhor, condições muito melhores. Então, o primeiro aspecto a ser considerado que não dá para comparar, na minha opinião. Também, especificamente, entender que talvez as empresas, as microempresas, elas talvez sejam beneficiadas com a questão de não ter essa tributação até um determinado valor, caso isso seja aprovado. O que ocorre é que aprovar isso também não é uma coisa tão simples assim. E a contrapartida prometida seria que teria uma tributação menor no faturamento, sobre o faturamento. E a tributação ocorreria se esse dinheiro saísse de fato da empresa.
Porque na visão de Paulo Guedes, o dinheiro estando sobre a empresa gera mais emprego. Consequentemente, gera ali mais efetivamente ali, mais movimentação, mais a utilização desse capital nas empresas. Bem, tudo isso aí é uma questão ainda que não existe um estudo, acredito eu, para poder dar todas as devidas comprovações. A gente não sabe absolutamente nenhuma informação. O que nós sabemos é o seguinte, que esse tipo de mudança de regra só poderia acontecer para o ano seguinte. Então, efetivamente, para que isso possa valer a partir de 2021, efetivamente deveria ser aprovado em 2020 com folga. O que o olhar ali da carruagem, talvez, ao andar dessa carruagem, desculpa, talvez não seja tão fácil assim ser aprovado em 2020. Mas já fica aí para você saber que nós podemos sim ter mudanças nos aspectos tributários. E aí, muita coisa pode mudar, né? Desde o aspecto do imposto incidente sobre o faturamento, tendo uma espécie de IVA, o que acontece em outros países, até essa tributação sobre efetivamente esses valores que foram distribuídos com isenção de lucro até então e que mudariam a partir da reforma tributária. Vamos esperar os próximos capítulos. Fala para mim o que você acha, se você acha justo tudo isso, deixe seu comentário aqui embaixo e nos encontramos no próximo vídeo.